A paz do Senhor, amanhã já é uma segunda-feira, que Deus os abençoe, que tudo que você deseja, que você procure, que a porta de emprego se abra, que Deus possa fazer com que os seus exames saiam todos bons. Se você estiver internada, que você possa ter alta, voltar para casa, que você fique bem, que tudo fique bem, seus filhos fiquem bem, sua família fique bem. Hoje nós vamos falar num salmo, eu vou tentar falar correndo. Porque ainda não consegui todos os inscritos ainda no YouTube. Então nós vamos no Salmo da Cruz. Interessante, né? O Salmo da Cruz, que é o 22. Diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das minhas palavras do meu clamor? Engraçado, né? Essas foram as palavras que Jesus falou na cruz quando ele estava já entregando a sua alma a Deus, né? Deus meu, eu clamo de dia e tu não ouves, de noite e não tenho sossego. Porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livrasses. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me esperar, estando os peitos da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem me ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como a água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco e a minha língua grudou no céu da boca. Me puseste no pó da morte. Como tudo fala aqui sobre Jesus, né? Pois me rodearam cães e ajuntamentos e malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles o veem e me contemplam. Repartem sobre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha. Apressa-te em socorrer-me. Livra-me da alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, e dos chifres dos touros selvagens. Então declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, semente de Jacó, glorificai-o, temei-o, todos vós,
semente de Israel, porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu clamor virá de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que me temem, o temem. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam, e o vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. Todas as gerações das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante a ele. Ninguém poderá reter viva a sua alma. Uma semente o servirá. Será contada ao Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Você vê que o Salmo de Davi, quando ele faz esse salmo da cruz, acho que Davi foi 400 anos antes, 400 ou 800 antes de Cristo. E vocês veem como é que ele, tomado pelo poder do Espírito Santo, por ler, por temer a Deus, Deus o faz profetizar em um salmo todas estas maravilhas. Ao mesmo tempo que diz assim, por que me desamparaste? Por que eu estou só? Ao mesmo tempo ele diz, tu virás o meu auxílio. Ao mesmo tempo que diz, eu morrerei, mas ao mesmo tempo diz, eu viverei. Apressa-te, força minha, para socorrer-me. Livra minha alma da espada. Nós muitas vezes esquecemos da palavra de Deus e em cada versículo, eu não posso me prolongar, né? Porque é só poucos minutos que eu tenho para poder falar. Então, você vê que uma semente o servirá. Quer dizer, uma semente. O que é uma semente? Uma pessoa. E essa pessoa o servirá, será contada ao Senhor de geração em geração. Então, essa semente que somos nós, por que a palavra veio até nós? Porque de geração em geração anunciaram a justiça de Jesus ao povo que nascer tudo o que ele fez. Então, nós somos uma geração, né, que muito antes de Jesus nascer, nós já éramos eleitos. Nós vamos passar por provas, irmãos, nós vamos passar por provas. Não tem como nós não passarmos por desertos. Jesus passou por deserto. Paulo, João, Silas. João morreu de velhice, mas os outros, Estevão e vários outros irmãos na fé que morreram, né? Para que nós hoje pudéssemos louvar, glorificar e saber a verdade sobre Deus. A verdade sobre o teu nome. Aqui no 22 está assim, então declararei o teu nome aos meus irmãos. Você é meu irmão. Louvar-te-ei no meio da congregação. Isso quer dizer que no meio de toda a população, de todos os senhores, ele vai estar sempre louvando o nome do Senhor. Vai estar sempre falando do Senhor. Porque não desprezou nem abandonou a aflição do aflito. Deus não nos abandona na nossa aflição. Deus não nos deixa nem nos despreza.
Nós muitas vezes é que deixamos Deus, porque nós queremos tudo no nosso tempo, no nosso... eu acho que é coisa da gente mesmo, né? Querer que pediu a Deus já esteja ali, né? Como se Deus fosse os gênios das lâmpadas dos contos de Aladim. Mas Deus não é assim. Porque Deus, ele vê lá na frente. Ele vê tudo que nós vamos passar ainda. Então, ele nos dá um deserto para que a gente consiga aprender a ter mais comunhão, a estar mais com ele. Porque lá na frente, esse deserto de hoje não vai ser nada com o deserto que vai vir lá na frente. Mas você vai estar fortificada na palavra para você poder passar esse deserto e sair vitoriosa com esse deserto. Então, tudo que nós temos que fazer é dar louvor, é dar o nosso amor. Preste atenção, Deus não precisa do nosso dinheiro, porque Ele é o dono do ouro, da prata, das pedras preciosas. Ele foi quem tudo criou. Então ele não precisa, ele precisa do seu amor. Ele não precisa que você faça pactos com ele. Ele precisa que você o respeite, que você fale dele, que você fale que ele veio ao mundo para que nós tivéssemos vida, porque lá no Jardim do Éden nós fomos condenados à morte eterna. Então essa promessa, Deus, junto com Jesus, o Espírito Santo, graças a Deus, porque os judeus não acreditam no Espírito Santo, mas por que na Bíblia, no começo, eles acreditam em Gênesis, está escrito, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas? Então Deus tem um Espírito. Deus tem um Espírito, que é o Espírito Santo, que nós temos que amar, porque é Ele que nos convence do nosso pecado, do nosso erro. E é Ele também que chora lágrimas inexprimíveis diante de Deus, diante de Jesus, para que nós possamos ser socorridos. Então, hoje nós passamos, mas você nunca pode perguntar para Deus o porquê. Eu perdi 2 filhos, foi horrível eu perder os meus 2 filhos. Ele estava no campo de futebol, passou um carro, pegou, todo mundo estava no campo de futebol, eu joguei nesse campo de futebol, porque minha família mora lá até hoje, pegaram todas as crianças que estavam lá e um rapaz que estava morando uns 3 meses lá. Levaram para um lugar distante, mataram e decapitaram todos eles. Aí o que você faz? Você louva e adora? Você tem que louvar e adorar. Você não sabe. Deus tirou de você, mas não era seu, era de Deus. Você carregou 9 meses? Carregou. Maria também carregou Jesus 9 meses. Mas Jesus não era de Maria. Jesus era de Deus. E Maria compreendia isso. Quando o Bruno estava fazendo faculdade, ele ia fazer 20 anos, foi na semana do Dia das Mães. Ele saiu da faculdade, os colegas falaram assim, Bruno, vamos lá no rodeio, vamos tomar uma Coca-Cola, porque ele nunca foi de beber. Ele falou assim, não, amanhã eu tenho emprego, eu tenho meu serviço cedo e tenho que estudar, porque eu tenho prova à noite. Então eu não vou, eu vou para casa. Pegou a moto dele e saiu. Essa rua, nessa época, era escura. Então, quando meu filho foi, veio um carro, não sei se foi desse lado, mas veio um carro, bateu, o cara estava bêbado, o cara estava com tudo, bateu no meu filho. Quando ouviram o barulho, o pessoal olhou, só viu aquele clarão. Meu filho, ele foi para cima, caiu morto.
os únicos 2 filhos que eu tinha. Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Aí você passa por um probleminha, você fica perguntando, mas por que eu estou passando por isso, Deus? Por que eu estou isso, Deus? Por que eu estou isso, Deus? Vocês não sabem o que Deus quer de vocês. Por que vocês não perguntam, Senhor, o que queres de mim? É mais meu amor? É mais minha adoração? Eu tenho orado pouco? Eu tenho falado do teu nome pouco? Eu tenho confiado pouco em ti? Essas perguntas que você tem que fazer. Dói até hoje. Dói até hoje. Se uma mãe disser que perde um filho e não sente dor, é mentira. Ela pode confiar no Senhor, sim, mas ela sente dor, muita dor, porque fica um vazio dentro do teu útero, dentro da sua barriga, ainda mais eu que nunca mais pude ter filhos, que esse vazio nunca vai ser preenchido. Por mais que Deus habite dentro de mim, que Deus esteja dentro de mim, que o meu coração seja do Espírito Santo, seja de Jesus, seja de Deus, nunca, em momento algum, essa dor vai passar. Ela ameniza, mas quando eu me lembro deles, desde quando nasceu, de quando estava de barriga, para dormir, ou enjoos, vômitos, essas coisas todas, me traz um pouco de alegria, porque eu pude carregar no meu ventre um filho. E muitas não podem fazer isso, muitas podem, jogam seus filhos fora. Mas tá aqui, sobre ti foi lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Então, nós que amamos o Senhor Deus, nós fomos escolhidos desde o ventre de nossa mãe. E a palavra de Deus diz em Isaías que mesmo que a mãe que te carregou, te amamentou, esquecer de você, Deus nunca esquecerá. Porque Ele é Deus, Ele te fez. Você só está aqui porque Deus te deu esse poder de você amanhecer mais um dia, respirar e poder falar do nome dEle, engrandecer o nome dEle. Um dia todos nós iremos, a vida não é eterna, mas vocês têm que saber que com Deus não se brinca. Eu vejo a mocidade hoje em dia, os de 35 para baixo, até 40, não creem na palavra. Muitos estão aí trocando o seu sexo, né? Porque Deus fez homem e mulher, mulher e homem. Deus não fez Ivo e Adão, Ivo e Eva, não fez Ivo e Ivo, não fez Adão, nem fez Eva. Então Deus fez Adão e Eva, homem, mulher, para se completar. Tanto que o homem completa a mulher para ela ter o filho, para ela poder gerar. Ela tem tudo dentro dela pronto para gerar. Então vem o homem, copula e faz com que ela venha a gerar um filho. Deus deu isso para os homens? Não, porque o homem tem que ser homem. Deus deu pênis à mulher? Não, porque mulher não é para ter pênis. Mulher é para ser feminina, é para gerar, é para ser bonita, é para ser princesa do Senhor. A mulher não nasceu para ter barba, mulher não nasceu para querer coçar um saco que ela não tem. Ela não tem saco.
Não foi dado saco a ela para ela coçar, foi dado ao homem. O homem anda por aí, quando você vê, tá o homem lá coçando o saco dele. Mas é dele. Deus deu a ele. E a mulher, Deus deu o maior presente que se pode dar a uma mulher. É ter a reprodução completa, aonde tem o ovário, a placenta, as trompas, o útero, onde a criança vai ficar, é tudo, todos os nossos sentimentos vai para as crianças, o sentimento das crianças vai para a gente fica emotiva, a gente chora, mas nós fomos escolhidos desde o ventre. E Deus sabe todas as coisas. E Jesus não morreu para você hoje está fazendo cenas obscenas em cima da imagem dele ou do nome dele. Você vai pagar. Se você não pagar, você vai ver seu filho pagar. Ou alguém próximo a você vai pagar. Com Deus não se brinca. Nunca se brinca com Deus, nem com o Santo Filho de Deus, Jesus Cristo, que deu a vida para que nós não tivéssemos vida eterna. Iremos morrer nessa carne, sim, mas não teremos a segunda morte, teremos a certeza da morte, da vida eterna, não da morte eterna. A morte eterna é para o ímpio, para aquele que não se arrependeu, aquele que não aceitou Jesus, aquele que nunca quis o Senhor como Senhor e Salvador de sua vida, aquele que não valorizou o sacrifício de Cristo. Então, vocês não deixem de ler esse Salmo 22 e pensar sobre ele, porque ele está dizendo tudo o que aconteceria quando Jesus viesse. E vocês pensem, e daqui vocês vão a Mateus, vão a Lucas, vão a Marcos, vão a João. E ali vocês vão conhecer como Jesus falava, como Jesus se expressava, como era o amor de Jesus. E aí você vai ter salvação, porque você vai conhecer o Deus que você está adorando, louvando, glorificando e dando o seu coração para Ele. Fiquem na paz, tenham uma boa semana. Que essa semana Deus faça um mover maravilhoso e que essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que a Rússia está acabando com a Ucrânia, destruindo vidas, as pessoas de Petrópolis que estão sofrendo, ainda pessoas na Bahia sofrendo, no sul de Minas sofrendo, pessoas por esse mundo afora sofrendo, precisando de suas orações. Não esqueçam, você não tem o nome de todos, mas você peça pelo seu município, pelo seu estado, pelo seu país, para que Deus também possa sempre estar abençoando o nosso presidente, a nossa primeira-dama, os nossos ministros e aqueles que são pela família. Vamos orar pelo mundo, orar por Jerusalém, por todos, porque Cristo é a cabeça. Todos nós somos o corpo e nós precisamos estar unidos. Nunca esqueça de orar, nunca esqueça de ler, pois é a palavra que vai te tirar a cegueira espiritual. Fiquem na paz do Senhor.